Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 10. Eu queria, antes de ler o texto, dizer que a maneira como a gente comunica o Evangelho, ela precisa sim estar contextualizada com o tempo que a gente vive. Não atualizar a Bíblia, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, né? Como um pastor, infelizmente, afirmou aí uns meses para trás. Mas a gente precisa anunciar o Evangelho de uma maneira bem contextualizada com o nosso mundo, de acordo com as pessoas que a gente convive, para que elas possam, então, dessa maneira, ter acesso, não é, à palavra de Deus e ao Evangelho. Tem uma citação do Timothy Keller, ele diz, eu trouxe duas citações dele. A primeira ele diz assim: existe somente um Evangelho, e é isso mesmo. Não existe outro evangelho a ser pregado e nem revelado. Tudo já foi revelado ao longo do tempo, toda a revelação do Senhor se encontra na palavra. E é um evangelho somente que a gente precisa anunciar para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, não existe apenas uma única maneira universal de expressar a fé cristã para todo mundo e em todas as culturas. Ou seja, a gente precisa entender o contexto no qual nós estamos inseridos, para a gente então pregar, evangelizar, não é? Anunciar o evangelho às pessoas de maneira que sim, elas entendam o que a gente fala. E bastante disso aconteceu com a igreja lá de Tessalônica. Eu costumo dizer que a igreja de Tessalônica, primeiro que é uma das minhas preferidas, a gente vai ver aqui, é um modelo a ser seguido, não é? Mas eu acho que eu já disse isso em outra ocasião, a igreja de Tessalônica não tem crítica da parte de Paulo. Então eu queria ler o texto com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em todas as orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, e a NVI traz sofrimento, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Quero dizer para você que a partir de agora eu vou usar os versículos na NVI, que eu fico um pouco mais confortável com essa versão, tá bom? O que eu queria nessa introdução ainda dizer para você é que a igreja de Tessalônica foi plantada, a gente sabe, pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Quando ele estava em Filipos, aconteceu ali, algumas pessoas vieram a Cristo, e a gente lembra muito bem Lídia, aquela mulher que era adivinhadora e foi liberta, depois o carcereiro, não é? E dali, então, por conta da perseguição, os discípulos foram para Tessalônica, lá eles foram novamente perseguidos, foram para Bereia, Atenas e depois foram para Corinto.
não é? E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele estava na igreja de Corinto. E havia uma preocupação muito grande com aquelas pessoas que tinham conhecido Jesus e que estavam em Tessalônica. Alguns meses atrás eu falei sobre Tessalonicenses, capítulo 2, e eu fiz uma afirmação, e é verdade, o apóstolo Paulo ficou em Tessalônica por volta ali, cerca de 3 semanas. 3 semanas foi o suficiente para que o apóstolo Paulo ali plantasse uma igreja naquela cidade. Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, porque eram pessoas novinhas na fé e eles estavam passando ali por um momento de perseguição. O apóstolo Paulo sai de Tessalônica, deixa uma igreja e deixa um ambiente ali de perseguição contra os crentes que ficaram ali. E quando a gente percebe, a gente olha para a igreja de Tessalônica, a gente vê que aqueles irmãos novinhos na fé, eles resistiram a toda a perseguição, tanto dos judeus quanto dos gentios, não é? Então, eles ficaram ali, eles perseveraram, e no versículo 9, o texto, o apóstolo Paulo deixa claro para a gente que eles abandonaram os ídolos a fim de servir o Deus verdadeiro e vivo. Então, essa é a introdução, é um pano de fundo, não é? É nesse contexto que o apóstolo Paulo está em Corinto, que chegam Timóteo e Silas trazendo essas notícias a respeito de Tessalônica, de que a igreja nova, perseguida, estava perseverando e fazendo a diferença, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Olha o que diz o capítulo 3, um pouquinho adiante, versículo 6. Nesse retorno que Timóteo dá a Paulo. Capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então, por isso que a gente vê essa preocupação do apóstolo Paulo, essa igreja que era fortalecida na fé e no amor. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que essa preocupação se transforma em alegria. Capítulo 3, versículo 9, um pouquinho à frente. E aí o texto diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Olha que maravilha, a preocupação do apóstolo Paulo se reverte em alegria, pela notícia que ele recebe de Timóteo e Silas de que a igreja estava perseverando mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Sabe, irmãos, quando a gente começa a ler sobre a igreja de Tessalônica, os teólogos, os comentaristas acreditam que um movimento de avivamento aconteceu sobre a vida dessa igreja tão novinha. Um avivamento veio sobre aquela igreja e eles se tornaram um modelo para todas as igrejas daquela região. E é com base nisso que eu quero destacar 3 características de uma igreja que se renova. Vamos lá? Se você estiver anotando, mas Luiz ali, não sei quem vai passar para a gente. Primeira característica de uma igreja que se renova que eu quero compartilhar com você é que o evangelho não chega somente em palavras. E eu quero reler com você o versículo 4 então. E diz assim na NVI: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. E aqui palavra é logos, né? Mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Quando a gente lê esse trecho que nós lemos aqui, de Tessalonicenses, a palavra logos aparece no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 8 como mensagem. Mensagem no versículo 8 é também logos. E a palavra logos aqui é palavra dita, palavra proferida.
Então, o que o apóstolo Paulo vem transmitindo? Que palavra é essa que o apóstolo Paulo transmite à igreja de Tessalônica? Ele responde no versículo 5, quando ele diz: o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, o que o apóstolo Paulo estava transmitindo? Qual é a palavra? Qual foi o logos que o apóstolo Paulo transmite? É o evangelho. Mas não somente em palavra teórica, não é? Mas ele vai dizer que também no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, o renovo vem sobre a vida da igreja através da palavra pregada. É a mensagem do evangelho, é a palavra transmitida, comunicada, que renova a vida da igreja. Entretanto, não é uma mensagem somente teórica. É uma mensagem também no poder, e eu diria principalmente no poder do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fazia o seminário teológico, naquela matéria de homilética, eu li um livro, não me lembro mais quem foi o autor, e ele diz assim: uma pregação sem unção cauteriza o coração. E eu vou entender aqui unção por poder do Espírito. A gente não entende muito bem esse negócio de unção, né? Mas eu vou traduzir aqui como poder do Espírito Santo. E se a gente contextualizar, a pregação sem o poder do Espírito Santo cauteriza o coração. São só palavras. Então, diante dessa perseguição dos judeus, dos gentios, das ameaças, o evangelho então é anunciado. E de que forma? No poder. E poder do Espírito Santo é aquela palavrinha dinamis, que dá origem a dinamite. Essa palavra explode quando chega a um coração. Ela tem poder, porque é poder do Espírito Santo e na convicção, que é um comentário que o irmão Ademar fez hoje na EBD. Convicção da vida, convicção da palavra. E de maneira que muitas pessoas vinham a Cristo. E aí eu vou deixar a aplicação para o final. Vamos para a próxima característica? Segunda característica que a gente extrai desse texto. O evangelho é recebido com alegria. E eu quero reler o versículo 6 agora na NVI. E o texto vai dizer assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, e aí agora na área, muita tribulação, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito. E é nesse sentido que os tessalonicenses precisavam imitar a Paulo e ao Senhor. Que tipo de imitação aqui? Viver a vida cristã e ser alegre mesmo em meio aos sofrimentos. Imitem a mim e ao Senhor. Sejam nossos imitadores, apesar do sofrimento. Então, sofrimento faz parte da vida do crente. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 16, não é? Quando Paulo e Silas chegam ali, encontram aquelas mulheres, o batismo lá de Lídia, e depois ali, seguindo no capítulo 16, aquela situação lá com o carcereiro, não é? Onde ele pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eles dão uma resposta muito difícil. Paulo responde assim, uma resposta muito complicada: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Que dificuldade do evangelho. É assim que o evangelho nos encontra. E naquela noite o carcereiro, sua família, todos foram batizados. Mas eles saem dali em perseguição e vão para Tessalônica. E é o primeiro momento, é a primeira chegada, Atos capítulo 17, de Paulo e Silas em Tessalônica, e eles já chegam pregando ali. Eles ficam 3 semanas, eles precisam sair correndo, porque a mensagem do evangelho pregada trazia e trouxe novamente perseguição. Então, irmãos, o resultado de tudo isso é sim sofrimento. Mas a igreja ia crescendo ali. As pessoas vinham e conheciam Jesus. Eu quero reler o versículo 7, quando diz assim:
assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Sabe qual é o significado de modelo aqui, no grego? É como se fosse uma marca de uma pancada. Modelo aqui é levar um golpe. Modelo aqui é uma impressão. Então, os tessalonicenses haviam recebido um golpe, uma impressão do Evangelho de Jesus Cristo. E em meio aos sofrimentos, às perseguições, por causa da fé e do Evangelho, então, eles receberam a palavra com alegria. Eles receberam o Evangelho que vem não somente em palavra teórica, mas vem no poder do Espírito Santo. E é essa palavra que faz toda a diferença. Fez nessa época, fez ao longo da história da igreja, e faz nos dias de hoje, e fará por todo sempre. É a palavra pregada no poder do Espírito Santo. E essa palavra não deixa ninguém em pé. Quando o Espírito Santo fala e toca o coração da pessoa, nós presbiterianos sabemos que ela não tem como resistir à mensagem do Evangelho pregada. E quando isso acontece, mesmo em meio às dificuldades e lutas, essas pessoas, nós recebemos essa mensagem com alegria. Amém? E a última característica de uma igreja que se renova é o evangelho que é anunciado com fé. E aí eu quero reler com vocês o versículo 8, que diz assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. A mensagem aqui é Logos, pela terceira vez. É a palavra do Senhor, a palavra pregada na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé da igreja de Pedra e a sua fé em Deus. Contextualizei aqui, né? Botei a nossa igrejinha aqui. Então, Paulo tinha recebido essa informação. Propagou-se a mensagem, a palavra do Senhor por todos os lugares. Propagar aqui é soar. Propagar aqui é ir adiante. Então, essa mensagem aparece como aqui a palavra logos pela terceira vez, mas ela tem esse significado, é a palavra que ecoa. É a palavra que vai adiante. É a palavra que soa aos ouvidos das pessoas aonde quer que elas estejam. Então, a partir dos Tessalonicenses, o evangelho vai ecoando pelaquela região da Macedônia e da Acaia. Essa mensagem vai adiante dos discípulos por toda aquela região. E apesar daqueles irmãos serem novinhos na fé, a fé de Deus dos Tessalonicenses era conhecida por toda parte. Por isso que é certo mesmo, aconteceu um grande avivamento ali. O evangelho passa a ser o centro da vida daquelas pessoas. Me parece que o motivo maior de viver daquelas pessoas era fazer com que o evangelho fosse adiante. E isso mostra fidelidade na maneira como eles proclamam o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra que é anunciada com fé e com poder causava, e o resultado disso era a conversão de muitas pessoas. Pessoas vinham a Cristo porque esse evangelho era anunciado com fé, anunciado no poder do Espírito Santo. E essa notícia corria por todos os campos. Quando a gente vai para o versículo 9 e 10, os versículos relatam que o fato de os crentes terem deixado seus ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, tendo esperança no seu Filho que ressuscitou dos mortos, falava por si só. Não precisava ninguém defender a atitude dos Tessalonicenses. Não precisava ninguém reforçar aquilo que eles estavam fazendo ali. O que eles faziam falava por si só. Eles anunciavam o evangelho. E por todo lugar
se ouvia a fama dos Tessalonicenses, de que era uma igreja operosa, firmada na fé, no amor, e anunciava o evangelho por onde eles passavam. E aí, irmãos, eu queria fazer 3 aplicações para mim e para você. 3 aplicações para uma igreja que se renova. Primeira, não basta a gente ler a palavra. E ler a palavra por si só. Muitas pessoas leem a palavra, mas não têm convicção dela. A gente precisa ler a palavra com convicção e fé. Algumas pessoas que não leem, não estudam, vivem do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu imagino que seja assim. Mas não é, a gente precisa ter convicção no que a Bíblia diz. A gente lê e vem para o coração. A gente lê e vem para o coração. Então a gente precisa se debruçar. Tem uma citação do Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: não basta ler a palavra, é preciso ter a palavra no coração. Lê e traz para o coração. Lê e traz para o coração. E precisa ser um movimento contínuo, diário, ler a palavra todos os dias, de preferência, e trazer para o coração. Para a gente ser uma igreja que se renova, a gente precisa ler a palavra e trazer a palavra para o coração. Segunda aplicação, para a gente terminar essa meditação. O evangelho precisa sim gerar alegria no nosso coração. A alegria não tem a ver e ela não pode ser medida pelas circunstâncias. A gente não pode viver a alegria do evangelho dependendo de como as coisas aconteçam. Se eu sofro, eu perco minha alegria. Se eu passo por perseguições, dificuldades, o que Deus está fazendo comigo? E aí a gente vai deixando a alegria da salvação se esvair. Tá certo? Não sei se, acho que eu apliquei certo o verbo aqui. Mas a gente precisa guardar essa alegria no coração. A gente precisa sempre manter a esperança naquilo que está por vir. A nossa vida, as nossas alegrias e os nossos sofrimentos, as nossas conquistas, tudo que a gente faz nesse tempo, não significa nada perto da eternidade. Jesus já veio, mas a gente precisa ter esperança naquilo que está por vir. É por isso, irmãos, queridos, que a gente precisa nós sermos imitadores de Paulo e do Senhor nesse sentido, até mesmo dos sofrimentos, até mesmo nas dificuldades. Sermos imitadores de Paulo, porque um homem que sofreu, que passou por sofrimentos e perseguições, esse é o apóstolo Paulo. Um homem experimentado nas dores, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu. Talvez não há ninguém nessa terra que tenha sofrido ou passado pelas mesmas dores. A gente precisa ser exemplo de Paulo e de Cristo diante dessas questões. Então, quando nós temos o evangelho no centro da nossa vida, nós passamos a entender, então, como funciona o reino de Deus. Aí, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, 17, vai dizer: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é assim, é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mantém assim, com paz, alegria no coração, mesmo diante dos momentos difíceis da vida pelos quais nós passamos tantas vezes. E por último, a última aplicação,
A fé precisa fazer o evangelho ir adiante. Por 3 vezes a palavra aqui, logos, que é a palavra, aparece nesse texto. Paulo anunciou não somente em palavras, mas em poder e convicção. É essa mesma palavra que precisa ir adiante de nós. E, irmãos, muitas igrejas estão estagnadas porque estão focadas em si mesmos. A mensagem do evangelho não ecoa, não vai adiante. E talvez, então, seja pertinente nessa noite nós fazermos um questionamento. Será que eu e você, nós como igreja, temos levado esse evangelho adiante? A partir de mim, a partir da sua casa, a partir da nossa igreja, o evangelho que nós pregamos tem ecoado. O evangelho tem ido à frente, tem alcançado pessoas? Ou será que tantas vezes a gente fica apenas numa palavra teórica, que não ecoa, sem fé e sem poder no Espírito Santo? E se nós quisermos ser uma igreja que se renova, essa mensagem precisa ir adiante. Pessoas precisam ouvir essa mensagem do evangelho, transmitida com fé e no poder do Espírito Santo, para que elas passem a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E essas pessoas então terão a oportunidade então de conhecer Jesus Cristo assim como nós conhecemos um dia. Sabe, irmãos, essa palavra precisa encontrar o nosso coração. Quem sabe nós possamos ser uma igreja modelo. Uma igreja marcada pelo golpe. Uma igreja com uma impressão de que prega o evangelho, não somente na teoria, mas com fé e no poder do Espírito Santo. Quem sabe as pessoas nesse bairro e nessa cidade digam que existe um grupo de pessoas, uma igreja, no bairro Casa de Pedra, que serve de modelo para todas as outras. E que a gente não precise fazer nada para justificar essa fama que pode correr através do nosso bairro, da nossa cidade. Sabe, irmãos, se os teólogos entendem que esse movimento nessa igreja tão novinha foi um avivamento ali no 1º século, irmãos, eu vou dizer que eu quero viver um avivamento assim. A gente ouve falar muito de avivamento, mas pouco a gente sabe de como isso funciona. O que eu sei é que na história da igreja, um avivamento sempre começou através de um movimento de oração. E se essa igreja passou por um avivamento, porque era uma igreja operosa, uma igreja de fé, de amor, e que anunciava um evangelho de maneira que as pessoas vinham a Cristo, eu desejo viver isso também. Eu não sei quanto a você, mas como eu disse lá no acampamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez nós tenhamos ainda uns 10 lugares aqui. Não para as pessoas que faltaram por algum motivo, mas para aquelas pessoas que eu conheço, que você conhece, e que a gente teria um prazer, uma alegria muito grande se elas estivessem ocupando esses lugares aqui.
a gente precisa orar para que a nossa pregação ecoe, vá adiante e alcance essas pessoas. Quem sabe, dentro da nossa própria casa.